pessoal, eu sou a professora Mariana e estou cursando o oitavo semestre do curso de Letras, Português e Inglês na Universidade São Judas Tadeu. Esses vídeos são para o projeto de reforço de estudos coordenado pela professora Cíntia Pittini do curso de Letras. Os meus vídeos, eu abordo a matéria análise do discurso. E esse vídeo, especificamente, é a parte 2 dos vídeos Noções Básicas de Texto. Por isso, eu também, por ser a parte 2, eu ainda não estou com os meus recursos de edição e de conexão como eu geralmente tenho. Então, esse vídeo também será gravado de maneira bem simples, por favor, me perdoem, mas é que eu estou realmente com limitações para gravar e editar os vídeos, ok? Bem, vamos fazer uma recapitulação? Como eu já disse no meu vídeo anterior, todo o conteúdo que eu trouxe foi tirado do conteúdo apostilado do meu professor de graduação, Jairo Postal. Primeiro, no vídeo anterior, nós conceituamos textos para a semiótica. Texto é um conjunto de palavras, não é apenas um conjunto de palavras, não. Ele é aquele conjunto de elementos que constitui um todo de sentido. Desculpa. Vimos a classificação de texto quanto ao código. Por exemplo, o primeiro tipo que nós vimos foi o texto linguístico ou verbal. Que é constituído por palavras, mas não significa que qualquer aglomerado de palavras é um texto, porque o texto precisa ter uma totalidade de sentido, como a palavra silêncio. Apesar de ser uma palavra só, ela já exprime totalidade de sentido, por isso ela é considerada um texto. Nós vimos também o texto icônico ou não verbal, que é constituído de imagem. Nós vimos aquela imagem do índio sendo morto pelos europeus, carnalmente e ideologicamente, e aquilo já exprime um todo de sentido, já tem uma interpretação, e é necessário que quem veja o texto icônico ou não verbal tenha conhecimentos prévios para que entenda aquilo que está sendo dito, mesmo através de imagens. Vimos também o texto sincrético ou multissemiótico, que é também constituído, tem palavras, línguas, elementos da língua, e tem outros códigos da linguagem empregados pelo homem, outros códigos da comunicação. Aí nós vimos como as charges, as histórias em HQs são considerados textos sincréticos ou multissemióticos, ou mesmo nas redes sociais. Hoje em dia, quando nós mandamos uma mensagem pelo WhatsApp e aí a gente escreve qualquer coisa e manda uma carinha expressando, por exemplo, boa tarde, e manda uma carinha de feliz. Tipo, não é só um boa tarde, é um boa tarde e um estou feliz, é um boa tarde bem-humorado, porque poderia ser, se eu mandasse só boa tarde, poderia ser um boa tarde sério, um boa tarde para pessoas de um ambiente de trabalho. Eu não mandaria com uma carinha feliz, mas eu mando para o meu namorado ou para minha mãe, eu mando com a carinha, com coraçõezinhos. Esses ícones e essa comunicação junto com a escrita é chamada de texto sincrético ou multissemiótico. Nós também vimos algumas competências necessárias para compreender o texto, que nós paramos, no caso, na competência... esqueci a competência. Não, eu sei que nós vimos conhecimento de contexto, que eu passei para vocês aquele e-mail que a senhorinha recebeu, a senhorinha que acaba de voltar do enterro do marido, e recebeu um e-mail falando: você vai se surpreender que agora de onde eu estou, pega a internet e nós podemos mandar e-mail para as pessoas queridas. Ela confundiu, porque na verdade
emissor original, a mensagem original era de um marido, feito para a esposa, que ele viajou, não foi para outra dimensão, mas para um lugar tropical, onde dificilmente pegava a internet, achou que fosse do marido e desmaiou. O contexto dela influenciou toda a interpretação que ela teve daquele meio. É um texto humorístico, mas serve muito bem para exemplificar o contexto. E nós paramos na competência linguística, na percepção de intertextualidade. Então, vamos começar agora a entender um pouco mais sobre a intertextualidade. Intertextualidade é uma competência necessária para entender o contexto. Um texto possui camadas de intertextualidade, ou seja, os textos travam um diálogo entre si por meio de referências, citações e alusões. A compreensão das relações intertextuais depende do repertório cultural do receptor. Como exemplo, eu trouxe para vocês o texto To Be or Not to Be, That is the Question, que é feito por Oswald de Andrade no movimento antropófago modernista, né, claramente fazendo referência ao texto original, que é To Be or Not to Be, That is the Question, que é ser ou não ser, eis a questão, da personagem Hamlet, da obra Hamlet de Shakespeare. Ele faz engraçado, a gente tem que entender o que o movimento antropófago propõe. No modernismo, começa um movimento nacional muito importante, muito interessante. As pessoas querem fazer aquilo que é original aqui do Brasil. A cultura, ela precisa, a cultura, a literatura e a arte, ela tem aquela necessidade de ser nacional, de ser brasileira. E aí tem o movimento ANTA, que é do verde amarelismo, que propõe um nacionalismo xenofóbico, radical, que quer excluir toda a cultura estrangeira. Porém, o movimento antropófago, antropofagia mesmo, significa o devoramento da tribo indígena que ela faz, é um rito canibalesco de quando os índios devoravam guerreiros que eles pegavam em batalha para incorporar o sangue guerreiro dos outros índios. É um ato praticamente de homenagem. Você foi um guerreiro, lutou com honra, agora eu vou te devorar e seu sangue correrá nas minhas veias, nas veias dos meus irmãos, para que eu me torne mais forte. É basicamente para tornar o índio mais forte. E o movimento do antropófago propõe justamente isso. Eles não propõem uma exclusão da cultura estrangeira, ou da arte, não. Também é uma fonte de que os brasileiros, eles também precisam para se tornar mais forte, não copiar, não sobrepor a cultura sobre a cultura brasileira, mas sim trazer aquilo e incorporar na nossa cultura. É isso que o movimento antropófago propõe. Por isso, de maneira genial, o Oswald de Andrade, ele faz essa frase, to be or not to be, that is the question, que vai falar, tipo, ser brasileiro, basicamente, ou não ser, né? Incorporar nossos costumes ou não. Eis a questão. É uma referência clara, uma referência estrangeira clara e ironiza o ato de ser brasileiro, assim, o ato de ser radical, nacionalista, incorporando a famosa frase ser ou não ser, fazendo justamente o que o movimento antropofágico está propondo no caso, ok? Tudo bem?
Outro exemplo de intertextualidade, que são dois textos conversando entre si, é a pintura American Gothic, que foi feita em 1930 pelo pintor americano Grant Holt, não sei bem se é assim que pronuncia. A obra pertence à coleção do Art Institute of Chicago e é uma das obras americanas mais conhecidas. Nela, um fazendeiro aparece no primeiro plano, segurando um tridente acompanhado de sua filha solteira, que veste um avental florido, tá vendo? E foi feita uma paródia dos Simpsons, que aqui tem o Homer com uma rosquinha, o Bart aqui em cima, e a Marge. Ou seja, é um texto fazendo referência ao outro. Isso é intertextualidade. Dois textos dialogando entre si. Outra paródia engraçada que circula pelas redes sociais é, por exemplo, a frase: "Não deixe para amanhã o que você pode comer hoje, pois amanhã pode não estar mais na geladeira." E o original, acredito que todo mundo conheça, é: "Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje." Existem 3 maneiras de 2 textos estabelecerem uma relação de intertextualidade. Os exemplos que vimos até agora são classificados como paródias. Significado de paródia, segundo o dicionário online do português, é imitação irônica, jocosa, obra que imita outra, com o propósito de satirizar ou ridicularizar o seu conteúdo. Seu filme será uma paródia da vida americana, por exemplo. Qualquer imitação cômica ou caricata que causa riso ou zombaria. Com a sua paródia, o autor mostra o ridículo da condição humana. Enfim, na paródia, pessoal, é importante enfatizar que o sentido do texto original é comprometido. O sentido do texto original é comprometido. Se permanecem alguns elementos do texto, mas o sentido dele não permanece, e é justamente para causar esse humor, né? Não é o mesmo, não significa a mesma coisa, ok? Também tem a alusão. A intertextualidade também pode ser estabelecida através de alusão. Significado de alusão: menção, citação, referência feita de maneira vaga ou indireta sobre algo ou alguém. Na aula fez alusão ao filme. Palavra ou frase que tem o intuito de mencionar ou citar algo ou alguém que não está presente, mas pode ser retomado pelo contexto. Por exemplo, quando eu quero citar alguma frase da Clarice Lispector aqui, ó. Passei a vida tentando corrigir os erros que cometi na minha ânsia de acertar. Isso praticamente é uma alusão direta à fala, uma frase da Clarice Lispector, ok? Há também a paráfrase. O texto pode ser modificado na paráfrase, mas o sentido original dele permanece. Ou seja, quando a gente reescreve uma ideia de alguém, mas o sentido dali permanece. A gente só colocou em outras palavras. No dicionário está assim: interpretação de um texto através das próprias palavras, de modo a manter o mesmo pensamento original. Aqui trouxe um exemplo de uma frase: quando uma mulher cruzava a rua, foi atropelada por um carro. Um motorista fugiu e não prestou socorro, porém algumas pessoas conseguiram anotar a placa. A vítima foi levada ao hospital, mas mais próximo, e os médicos disseram que a sua condição é instável. Agora a paráfrase: ao cruzar a rua, um carro atropelou uma mulher. A placa foi anotada por testemunhas no local. O motorista ignorou o acidente que causou e fugiu. O hospital nas proximidades recebeu uma vítima e os médicos falaram
que era um quadro estável. Basicamente, reescreveu, em outras palavras, mudou um pouco a ordem, mas como vocês podem ver, está dizendo absolutamente a mesma coisa. Outra habilidade que o leitor de um texto ele precisa ter para compreendê-lo é a competência enciclopédica. O linguista Dominique vamos ficar com Dominique, né? O linguista Dominique chama de competência enciclopédica um número considerável de conhecimentos que se tem sobre o mundo. Observa-se o seguinte provérbio: Netuno é deus do mar, mas Baco tem afogado mais gente. Ora, se o leitor desconhece que na mitologia romana Baco é deus do vinho, não interpreta o sentido do provérbio, ou seja, ele quer dizer que as pessoas se afogam muito mais no vinho do que no mar. Trouxe aqui um exemplo da internet, Feliz Dia das Crianças, e para entender essa brincadeira que a pessoa está fazendo, né? Os brinquedinhos eles estão formando o símbolo do comunismo. O martelo representa a classe social, a classe operária industrial, enquanto a foice representa os trabalhadores agrícolas. Juntos, a foice e o martelo representam a união destes dois grupos e apontando o próprio ideal comunista. Então, é necessário saber que esse é o símbolo comunista para entender a brincadeira que o pai provavelmente está dando ali. Ele deve compactuar com o comunismo e está dando ali para a criança a foice e o martelo, que são símbolos do comunismo, ok? E outra competência que o leitor deve dominar é a percepção da pluralidade de leitura de um texto, ou seja, ele precisa perceber a múltipla interpretação que um texto pode oferecer. Relaciona a possibilidade de múltiplas interpretações, falei que é uma cebolinha agora, considerando as intenções por trás do enunciado, ou seja, a intencionalidade do emissor. Por exemplo, no ditado popular, que eu gosto de trazer para vocês, água mole pedra dura. Nossa, escrevi preda, me desculpem. Água mole pedra dura, tanto bate até que fura. Pode-se interpretar apenas pelo sentido literal, mas como um fato científico de como, por exemplo, as ondas do mar pode ir modificando o formato de uma pedra aos poucos, levando um processo de milhares de anos, o mar pode modificar o formato da pedra. Porém, é possível inferir que o texto quer dizer que é preciso persistir para que algo aconteça, né? Esse é o sentido que as pessoas geralmente querem expressar. Você precisa persistir, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Significa que um objetivo será alcançado dependendo da persistência. E não importa quanto tempo dure, mas a persistência vai levar ao objetivo que precisa ser alcançado. Bom, pessoal, é isso. A gente alcançou, quase 20 minutos de vídeo, mas eu precisava terminar essa parte 2 em 2 vídeos, né? E é isso. Paramos na percepção de pluralidade. Provavelmente veremos mais conceitos agora sobre conceitos básicos de discurso. E é isso. Obrigado pela participação de vocês. Beijos!